Então, gente, agora a gente vai falar sobre uma outra parte que é bem importante, mas agora também na parte de programação e não da depuração de erros. É um pouquinho mais sobre layouts, alguns elementos que ajudam a gente no layout. Apesar de que assim, o layout é esqueleto da página em si, né, digamos assim. Apesar de que eu não gosto de usar o quebra de linha para muita coisa, mas a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai falar sobre div span, div display e o Comprehensive Layout Specs. É como a gente recebe o layout de um designer para a gente desenvolver layouts. Então, o que, que a gente vai falar sobre hoje? Aqui hoje é uma limitação que a gente tem com o que vocês aprenderam até agora. Então, vamos supor que eu quero desenvolver um header, que é um cabeçalho, desse estilo aqui, ó. Tem uma seção, um H1, um H2, e aí você quer escrever coelhos vampiros, de onde eles vêm, onde vivem, para onde eles vão. Então aqui tá bonitinho. E aí você tem a forma do título e o subtítulo, mas você quer que eles tenham o mesmo fundo. E aí tem nesse fundo esse gatinho aqui bonitinho. Na verdade é um coelho, né? Um coelho vampiro. Então assim, como que você põe ele direitinho? Aí se a primeira tentativa eu poderia fazer isso. Eu quero falar que meu H1 e meu H2 vão ter um background com coelho. Isso daqui é uma forma de colocar resumido, né? Que minha imagem aqui e a minha cor de fundo é essa. E aí eu falo que não pode repetir o meu background color e o meu background color vai ficar à direita no topo, né? E aí você definiu isso. Ótimo, bonitinho. Mas aí se você definir isso, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai aparecer o mesmo fundo que você está falando, aplica para H1 e o H2. Então, para H1 você vai ter a orelhinha do coelho aqui e H2 você tem a orelhinha. Você aplicou só no H1 e no H2. O que que você está precisando? Não dá para você fazer dessa forma, porque você está aplicando os dois elementos, eles estão separados. E como que você teria que fazer da forma correta? Você tem que criar um container, que a gente chama, né? Um box, uma caixa, que você vai colocar os elementos dele. Então você cria um div. Esse div é justamente isso, é criar um container, um boxzinho para falar, olha, isso daqui é o topo da minha página que vai ter duas subseções. Lembrando, uma coisa que eu não falei, mas é importante realçar, é importantíssimo, principalmente quando você começa a criar isso aqui, a indentação, que é justamente esse tab que a gente deixa para você saber o que está dentro o que cada elemento, que elemento está dentro de cada elemento. Então é muito importante você fazer essa indentação para você conseguir colocar um elemento dentro do outro. Você usa tab para usar isso. Então é bem importante e é bem importante você deixar isso com tabs para você deixar bem claro, organizado. Aqui também você usou tab, que é até linha tab, para deixar indentado e deixar um elemento dentro do outro, principalmente agora que a gente vai trabalhar com elementos mais alinhados, né? Então aqui você tem um div, aí você estiliza esse div. Você fala que o meu topo da página que vai ter um fundo, meu topo da página vai ter o coelho e vai ter, e aí ele fica bonitinho, porque aí o topo da página fica com tudo isso. Então é a melhor forma, né? É a forma certa de se fazer, né? E aí a gente falando sobre div, o que que são divs? Div serve para agrupar elementos. Ele não tem uma ideia semântica para ele, mas ele serve para agrupar elementos, né? O que que não tem semântica? Por exemplo, o P é um parágrafo. Você sabe, tem uns conceitos em cima dele. O IMG é uma imagem, mas o div é só agrupamento de elementos, não tem uma semântica muito forte, né? E aqui tem até uma explicação mais formal, né, do que é um mecanismo genérico que permite criar uma estrutura ou agrupamento de elementos quando não há outro elemento HTML mais apropriado. Isso daqui é bem importante. Quando não há HTML, elemento HTML mais apropriado. E ela pode ser estilizada usando CSS ou manipulada usando JavaScript. Então a ideia é justamente essa. Então, assim, quando não há outro elemento HTML mais apropriado, a gente vai chegar a isso na próxima aula, quando a gente falar das tags semânticas, que ela vai dar um sentido maior em um agrupamento. E às vezes a gente não precisa de usar div. Mas por enquanto, hoje a gente vai falar de divs. E o div, aqui por exemplo, o div sempre tem utilidade, mesmo se com as tags semânticas, porque às vezes você não tem uma semântica para dar para esse agrupamento. A gente vai falar mais sobre isso na aula que vem.
Tá aqui um exemplo também bem simples, né? Justamente, que a ideia é justamente essa, né? O topo da página H1 e H2 é a mesma coisa. Então, você pode fazer outras coisas aqui. Essa é uma prática extra que a gente vai fazer ainda, né? Dos tesouros, é uma prática opcional do curso. Mas aí eu quero criar um branco aqui para ficar mais claro o meu texto, senão o meu texto vai ficar meio se confundindo com a imagem no fundo. Então, eu vou criar um div de conteúdo para fazer um background branco ou um background com alguma coisa diferente, né? Então, assim, essa que é a ideia aqui também. E aí o spam, o que que é o spam? O spam é bem parecido com a tag do div. A diferença do spam é que ele é inline. O que que é o inline? Que ele ocupa só o espaço dele próprio, né? Então, por exemplo, eu quero escrever que o preço da camisa ornada de borboleta em desconto foi para tal. Eu tenho que estilizar, eu quero estilizar essa parte aqui do texto, essa parte, porque são elementos específicos. Um é o produto e outro é o preço. Então aqui eu tenho um parágrafo e eu tenho elementos que vão ser inline, ou seja, na mesma linha também. E como que eu coloco ele? Se eu coloco o div quebra a linha, né? Digamos assim. Eu não quero div, eu quero algum elemento inline. Então assim, o que que eu faço é criar spans. Então assim, o div é block, o span é inline. E aí o que eu faço é criar os spanzinhos. Então eu expando o produto, que aí eu coloco classe produto para estilizar do jeito que eu quiser. E o preço também do meu produto. E aí aqui eu posso também fazer coisas mais bonitinhas, né? Por exemplo, a gente pode colocar um parágrafo e colocar o parágrafo aqui bonitinho. Então aqui você vai lá e coloca o spam para um artista e o spam para outro artista. E olha só, dá para fazer umas coisas bonitinhas. Eu quero colocar um ícone de música aqui, no repeat left, que aí vai não repetir, fica à esquerda, né? E uma imagem, que é essa imagem aqui. Vocês vão usar isso daí na prática de hoje também, tá, gente? E aí aqui um pairing, né, para deixar um pairing, colocar ele, assim, esse pairing é para dar o espaçamento para ele, para você conseguir colocar a imagem não ficar misturando com o OK que tem nele, né? Então, você criou isso e colocou uma rosa, um cor de rosa choque aqui, bonitinho. Então, essa que é a ideia de você criar um artista aqui e você colocar a estilização do artista. Então, essa